Pronto, vamos lá. Pessoal, boa noite. Né? Agora, oficialmente, hoje não tive nem tempo de fazer a postagem no Instagram, que, como eu falei, tive que preparar a apresentação muito rápido aqui para poder a gente dar continuidade à semana de acolhida. Eu não tive tempo hoje, inclusive, vou aproveitar a presença do professor Daniel. Fiquei devendo avaliar os PDDs, porque foi tanta coisa, tem sido uma semana tão corrida, que eu acredito que não está fácil para ninguém, e para mim, pelo menos, está sendo o dobro do trabalho, mas faz parte, a gente consegue tirar de letra esses detalhes aí. Bom, eu vou falar para vocês hoje sobre inteligência artificial e machine learning, né? A ideia não é, hoje também não é uma aula, né? Não, a ideia não é dar uma aula, é a gente comentar um pouco, porque falar sobre inteligência artificial, que é uma grande área, né? Uma área, eu não sei, eu estava comentando com a professora Josiana, lá em Campina Grande, no mestrado. Ela foi minha professora de IA, e foi a partir dela que eu comecei a me apaixonar por inteligência artificial. Quando voltei do mestrado, comecei a dar aula, tinha uma disciplina de IA, e aí eu já agarrei ela com unhas e dentes, e é um mundo fantástico você trabalhar com inteligência artificial, porque dá para fazer muita coisa, dá para fazer muitos projetos, dá para criar muita coisa com inteligência artificial. E aí, a ideia, né, de abordar esse tema hoje é de falar um pouquinho para vocês, né, do quão grande é esse mundo, o quanto ele consegue, vamos dizer assim, englobar. Ele é uma grande área, e dentro dele tem várias outras áreas, outras subdivisões, e o machine learning, né, a aprendizagem de máquina, é uma divisão, né, é um subconjunto de inteligência artificial. Dentro de machine learning ainda tem o deep learning, que é a aprendizagem profunda, quando a tradução literal, mas a gente conhece como deep learning, né? E esse mundo vamos dizer, de aprendizagem, né, onde a gente tenta automatizar, como o professor Luiz estava falando ontem, a gente tenta automatizar tanta coisa, e muito dessas coisas automáticas partem da inteligência artificial, da aprendizagem de máquina. E aí, dentro dessa aprendizagem de máquina, tem outros submundos, né? Como os algoritmos genéticos, algoritmos de... esqueci o nome, algoritmos genéticos, enxame de abelhas, colônia de formigas, tem vários tipos, e esses nomes, você pode perguntar, poxa, mas por que uns nomes tão esquisitos, enxame de abelhas, colônia de formigas? Porque são mecanismos, ou foram observações feitas, né, e a partir daí se entendeu como é que eu vou chamar comunidade, né, aquele ambiente social onde as formigas vivem, né, as colônias onde elas vivem, os enxames de abelhas ou as revoadas de pássaros, né, aquilo tudo foi observado e foram identificados padrões naqueles comportamentos, né, desses indivíduos, das formigas, das abelhas, das aves, né, e esses padrões foram observados de uma certa forma do ponto de vista da inteligência artificial, e foram incorporados e deram origem a alguns algoritmos, né? Inclusive, os algoritmos genéticos, né? Eles são baseados na forma como o nosso genoma, vamos dizer assim, os cromossomos, né? As células, elas se multiplicam,
na forma como a filtragem é feita para sair um indivíduo perfeito, né, ao longo de algumas evoluções, como aconteceu com o homem, assim também é com a aprendizagem de máquina. Então, não dá para a gente falar, eu gostaria de abordar cada um desses pontos, né, um por um, e entrar em cada um desses mundos, como se fosse, se eu puder fazer uma analogia perfeita aqui, que me veio à mente agora, né, quem assistiu Matrix, não vou me lembrar agora, mas eu acredito que é o Matrix 2, o Revolution, não é o Reload, né? Eu acredito que é aquele episódio onde tem as portas, onde Neo vai falar com o arquiteto. Se alguém tiver certeza se é o 2 ou o 3, pode me corrigir, mas eu acredito que é o 2. É o 2. Não é o 2? Pronto. Então, que é naquele, que tem aquelas várias portas, né, onde ele tá com o chaveiro, com Trinity e com Morpheus, e aí ele quer encontrar, o objetivo, o propósito dele ali é falar com o arquiteto, ele tem várias portas. Então, inteligência artificial é mais ou menos como se fosse aquelas portas ali, todas aquelas portas dentro da IA. E dentro da IA você tem machine learning, dentro do machine learning você tem os algoritmos, e dentro de cada um desses algoritmos a gente tem as linguagens de programação que podem trabalhar e desenvolver esses algoritmos. Então, seria legal se eu pudesse entrar dentro de cada uma dessas portas e mostrar para vocês cada um desses mundos. Mas, como eu estava discutindo com Josiana, professora lá de Campina Grande da UFCG, ela é uma disciplina, né, em inteligência artificial, não é uma disciplina de um semestre, é uma disciplina de um ano, e mesmo assim, é uma disciplina de um ano corrido. Então, a gente teria que ter muito tempo para discutir, para se aprofundar, para ver inteligência artificial, dominá-la, entendê-la, compreendê-la, passar a usar. E, mesmo assim, a cada novo experimento, a cada nova experiência, você descobrir, né, e aprimorar os seus algoritmos, as ideias, né, os pensamentos, a evolução, e você vê como que um bonequinho, né, aquele robozinho que só sabe mexer lá o bracinho e a perninha, como há alguns anos atrás, como hoje ele já consegue dar cambalhotas, a gente já vê robôs que dão cambalhotas, que dão mortais, né, que sobem caixas, que pulam, que agacham, que rolam, aquele robozinho, cachorrinho, que é muito conhecido também, não recortei ele para passar aqui, mas ele é muito conhecido, aquele cachorrinho que dança, né, um cachorro, quer dizer, ele simula um cachorro com 4 patas, um animal quadrúpede, né? Mas, enfim, a gente vai entrar nesse mundo, né, de inteligência artificial apenas como uma degustação aqui. A gente não vai, infelizmente, nos aprofundarmos. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Sormani, vocês já me conhecem, mas como esse material vai ficar disponível, eu espero que outros alunos tenham acesso a ele futuramente. Eu estou coordenando o curso de ADS do Unifip, né, e sou professor de 2 disciplinas do curso de ADS, que é Programação em Python e Estrutura de Dados, tá? Tem meu contato aí, caso alguém queira tirar alguma dúvida futura, né, sobre esse material, fique à vontade para a gente conversar sobre isso depois, tá? Então, o que a gente tem para hoje, né? Qual o cardápio de hoje? O que é que temos para hoje? Então, a gente tem inteligência artificial, né, que é um ramo da ciência que desenvolve métodos de automação da inteligência. Então, vejam que tudo é pensado em melhorar ou automatizar processos, né? E aí você pode pensar de várias formas. Criar um aplicativo é uma automação? É uma automação. Tem IA dentro dela? Bom, vai depender, né? Se você conseguir fazer algum tipo de leitura de dados, interpretação e tomada de decisão, tem IA, né? Se você tiver uma árvore de decisão para o cara responder sim, e aí você dá uma resposta a ele, se for um sim, ou não, dar uma outra resposta a ele, tem IA, isso é uma árvore de decisão, e a árvore de decisão está dentro de IA também, como dentro de redes bayesianas,
dentro do próprio conceito de árvore de decisão, né, onde você, a partir de várias perguntas, né, aliás, a partir de várias perguntas feitas, cada resposta leva a um ramo diferente dessa árvore, né? Então, é um conceito, se você conseguir, por exemplo, a gente não percebe, mas eu vou dar o exemplo aqui sem fazer propaganda, mas há um aplicativo roxinho, né, que o bate-papo dele, e tem outros que se apoiam nisso, o bate-papo dele é via árvore de decisão. Você entra ali, quando você dá um oi, ele dá um bom dia, pede uma pergunta, e aquela pergunta ali que você fizer, em geral, está dentro de uma série de perguntas prováveis que você pode fazer. E ele olha, compara aquilo ali com a pergunta com que você fez com a resposta, uma das respostas que ele tem lá, das perguntas que ele tem lá, e ele já vai te dar uma resposta pronta para aquela provável pergunta que você fez. Não apenas esse aplicativo, mas há vários aplicativos hoje em dia têm esses vários sistemas, né, bancários, principalmente, que depois da pandemia começaram a automatizar os seus sistemas, colocaram esse tipo de automação porque as pessoas estavam necessitando, né, se adaptar, enquanto elas se adaptavam, os sistemas já adaptados entraram em cena. Então, o próprio WhatsApp, né, criou não, né, abriu espaço para essa versão de empresa, né, onde você oferece algumas opções, e dentro dessas opções, se você for colocando ele vai te dar uma resposta 2. É igualzinho, né? Para não dizer semelhante, aliás, para não dizer igual, vou dizer que é semelhante aos telefonemas que a gente dá para as operadoras de celular, quando elas fazem aquela leitura de menu, né? Então, de acordo com o número que você tecla, você vai ser direcionado para um ramo da árvore. Então, a inteligência artificial, ela tende a fazer essa automação de processos. E ela é aplicável tanto para problemas simples, como eu falei, né? Se você fizer uma pergunta, né? Se eu criar aqui, eu posso muito bem criar um programinha em Python para perguntar se for dia, e aí ele dizer bom dia, se for noite, ele dizer boa noite. Então, é uma árvore de decisão pequenininha, mas é uma árvore de decisão. Ela está indo para lugares diferentes, dependendo da resposta do usuário. E aí, a partir daí, você pode expandir isso para outros, de outras formas, de formas mais complexas. Tá? Então, ele tanto pode ser usado para problemas simples do dia a dia, quanto para sistemas complexos de produção e de controle, né? A gente vê aí demais, né, a automação, principalmente em produções em larga escala, né, de veículos, de equipamentos, né, de atendimento, né? Então, a gente vê que tem inteligência artificial rodando aí em muitos lugares, né? Alguém saiu, alguém entrou? Não, acho que alguém saiu. Bom, enfim, não vi. Mas, enfim, se entrar de novo, eu respondo. E aí, a gente também, como eu falei aqui, outra opção do menu que a gente tem para hoje é a do Machine Learning, né, ou aprendizagem de máquina, que é uma vertente, né, da inteligência artificial voltada ao aprendizado oriundo, né, iniciado no conhecimento gerado pela análise de dados. Então, veja que dentro do machine learning, a própria definição dele, ele já dá uma dica do que ele precisa, né? Essa parte, quando a gente fala em análise de dados, a gente já remete logo a Big Data, né? O Big Data, né? Se você imaginar hoje a quantidade de informação que tem disponibilizada tanto para a gente, né, para nós mesmos. Se eu quiser pegar todas as minhas informações contidas no Google, eu vou lá e baixo, né? Se eu quiser todo o meu backup do WhatsApp, eu vou lá e baixo. Se eu quiser pegar toda a minha história no Google Maps, né, todos os meus trajetos, eu vou lá e solicito e baixo. Então, tudo isso, né, são dados que estão aí na nuvem para serem minerados. E aí entra um outro conceito de mineração de dados. Então, vejam como a gente, dentro de inteligência artificial, a gente consegue tocar em vários pontos,
primordiais de outras profissões, né? Porque quando a gente fala, eu vou estudar análise de sistemas, né? Quero ser um analista de sistemas. E aí o cara acha que, muita gente acredita que você só vai programar. Gente, é um mundo gigantesco esse nosso, né? Essa nossa área, ela, depois que você tiver um diploma de analista de sistemas, você pode fazer uma especialização em qualquer uma área afim, né? E principalmente se você for para dentro de inteligência artificial e utilizar o teu conhecimento para desenvolvimento de algoritmos, se você puxar inteligência artificial, sair da programação, tá? Sair do desenvolvimento de produto, né? Sair do desenvolvimento para mercado, eu vou para o desenvolvimento, eu vou participar do desenvolvimento para o mercado, mas eu vou fornecer informações para o mercado através do estudo dos dados disponibilizados pelos usuários para gerar perfis que esse mercado ou esses mercados vão me comprar, né, para poder ter um retorno para eles. Então, vejam que eu continuo sendo programador, mas eu deixei o mundo mercadológico do desenvolvimento, de trabalhar dentro de uma startup, de montar o meu próprio negócio para desenvolver softwares, ou para desenvolver aplicações web, ou para desenvolver jogos, ou para trabalhar dentro do comércio atendendo clínicas odontológicas, escritórios de advocacia, criando programas específicos para essas áreas, e vou trabalhar com dados que eu vou vender, fornecer, na verdade, eu vou filtrar esses dados, vou minerar esses dados, vou aplicar técnicas de aprendizagem para que esses dados sejam manipulados de uma forma que eles me deem respostas ou me deem perfis de pessoas que o mercado está interessado, que o cliente das clínicas odontológicas ou das clínicas da área de saúde ou dos escritórios de advocacia ou dos escritórios imobiliários ou dos escritórios de contabilidade, esses dados que esses clientes, que esses meus clientes querem, agora que eles serão meus clientes, eu não vou, de uma certa forma diferente, né, porque eu vou fornecer informação para ele, eu vou pegar dados, transformar isso em informação e vou dizer, olha, o perfil que você está procurando é esse, o perfil que você quer para o teu público é esse, então divulga para esse tipo de perfil aqui, que é o mais propenso a usar o teu serviço, é o mais propenso a comprar o teu produto, é o mais propenso a te procurar para resolver um tipo de problema, não é um perfil independente que faz, por exemplo, sei lá, declaração de imposto de renda sozinho, ele precisa de um contador, são pessoas que não têm algum domínio, né? Ou não tem computador em casa, não tem acesso à internet. Então, vejam como é grande esse mundo que se abre quando você olha para o lado e vê aquelas duas letrinhas, IA. Olha como é grande esse mundo, né? Quando você dá uma olhadinha para o lado e vê que, além da programação, além de desenvolvimento de software, além de trabalhar no mercado, além de você e desenvolver sistemas, você pode prover o mercado com informações, que esse é, de fato, eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que esse é o grande profissional do futuro. É o cara que vai ter domínio sobre a manipulação dos dados, sobre a filtragem desses dados, sobre a mineração desses dados, e aí vai utilizar essas técnicas de aprendizagem de máquina para, dado um cliente chega, olha, eu estou aqui, vamos lá, vou chutar aqui, o Magazine Luiza chega e diz, olha, eu quero contratar uma empresa que pegue os meus dados, né, que eu tenho, e aí me aponte os meus clientes mais propensos a fazer compras a cada 30 dias. E aí a gente vai filtrar isso e vai dizer, olha, esse perfil de cliente aqui, ele é o perfil de cliente
Não o comprador compulsivo, mas é o cliente que todo mês ele faz uma compra pela internet. E todo mês ele oferece, ele é visto como um provável comprador de um produto tecnológico. É um cara que trabalha com tecnologia. Ou esse cliente aqui, ele troca o celular a cada 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, você pode oferecer para ele uma propaganda, veicular algum anúncio com desconto que motive ele a trocar aquele produto e motive ele a comprar com você. Então, veja como é possível a gente trabalhar de várias formas com inteligência artificial, tá? Beleza, mas isso tudo começou algum dia, né? Isso tudo teve um início. Então, como tudo começou, né? Aí a gente vem aquela piadinha. Após o Big Bang, né? Então, se é para contar do começo, então após o Big Bang houve a explosão e aí as galáxias, a poeira, né? Começou a formar galáxias que dentro dessas galáxias o núcleo, né? O centro de cada galáxia começou a ganhar gravidade e aí essa gravidade começou a fazer com que a poeira, enfim, não quero começar tão longe aí. Tampouco eu quero ir para o primeiro dia da nossa Terra, né? Que aí, quando Deus disse, faz-se lá e cria-se a luz, e cria-se o dia, e separa a água do céu e da terra, e façam-se, não, também não vou tão longe. Mas Aristóteles, né? Um carinha bastante conhecido aí pela maioria dos estudiosos, né? Que foi professor de Alexandre, eu acredito que todo mundo deva conhecer, o Grande, todo mundo fala Alexandre o Grande, né? Não, ele queria, naquela época já, substituir a mão de obra escrava por objetos anônimos, autônomos, aliás, tá? Então, qual era a ideia dele? Era fazer com que alguns daquelas profissões ou daqueles ofícios que eram desempenhados por pessoas, né, de casta baixa, né, pelos escravos mesmo, né, eu não gosto, eu fico sempre procurando um sinônimo, que eu não gosto dessa palavra escravo, escravatura, me vem na cabeça um período muito conturbado da nossa história, né? E aí, ele naquela época já pensava assim. Então, Aristóteles já tinha essa ideia de fazer a automação. Obviamente que ele não pensou, talvez, na palavra automatizar, mas ele pensou na palavra substituir o trabalho mecânico, né, o trabalho manual, braçal, por um trabalho mecânico, mecanizado, alguma forma que desse àqueles trabalhadores um pouco menos de dor, de sofrimento vamos dizer assim, na elaboração do seu ofício, né, na lida do dia a dia, tá? Então, dado esse pontapé inicial, essa é considerada a primeira idealização de IA relatada na história, né? Então, remonta lá depois, lá no tempo de Aristóteles, ele que teve essa grande ideia de fazer vamos dizer, essa automação, né? Embora ele não tivesse pensado nesse nome, tá? Então, alguns anos depois disso, né, muitos anos depois disso, após a Segunda Guerra Mundial, né, precisamente em 1956, veio uma galerinha aí, umas figurinhas aí, que montaram uma conferência, né, lá no College Dartmouth, né, no campus Dartmouth College, eles montaram nos Estados Unidos, né, em New Hampshire, eu acho o nome do estado, o estado lá, o estado ou a cidade onde esse campus ficava, e aí esses carinhas aí, eles fizeram esse encontro, um encontro de verão, tá? Isso foi aí em fevereiro de 1956, então, enquanto o Brasil devia estar no carnaval, na época, eu acho que já tinha carnaval nessa época aqui, né? Lá no hemisfério norte, eles estavam planejando, né, fazer essa mudança radical na história, na evolução da inteligência artificial.
Então, essas 5 figurinhas aí, esses 5 senhorzinhos aí, meus titios, né? Eu vou citá-los aqui. Esse primeiro aí, né, que está apontando, é o Tinker Moore, né? Esse Tinker Moore aí foi um dos caras que estava participando junto com esse outro muito conhecido, John McCarthy, né? Também acho que ele é talvez o mais conhecido da IA, porque a principal definição de IA saiu dele, né? Foi ele quem disse, eu já falo ela. O Marvin Minsky também participou desse encontro, juntamente com o Oliver Schwartzscheid, né? E acredito que ele não seja, eu não pesquisei, mas eu acho que o Ryan Solomonoff não é russo, acho eu, tá? Mas, pelo menos, esses 5 senhorzinhos aí, que são uns feras, uns gênios, né? Vamos dizer assim, no mundo da inteligência artificial, eles fizeram esse encontro lá no campus do Dartmouth College em 1956. E o que aconteceu lá, né? O que danado que eles fizeram nesse encontro? Foi criado esse campo de pesquisa em inteligência artificial. Então, a partir desse momento, eles começaram a olhar para a inteligência artificial com outros olhos, né? Começaram a verificar que é possível se trabalhar e se automatizar, de fato, utilizando computação, aprendizagem de máquina, né, e fazer com que os sistemas pudessem emitir algum tipo de resposta. Então, o McCarthy, ele até disse o seguinte, que a inteligência artificial é a ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes. Esse foi o conceito dado por ele nesse evento, acho que 21 ou 22 de fevereiro de 1956, ele, junto com seus amiguinhos lá, os seus colegas, os cientistas, né, eles conseguiram bolar essa ideia. E aí tem outras definições, tem outros gênios, né, vamos dizer assim, outros cientistas da inteligência artificial que também montaram suas próprias definições, porque a inteligência artificial por si só, como eu já falei para vocês, não há um consenso de dizer é isso e ponto final. A inteligência artificial, ela tem várias visões, ela pode ser vista de várias formas, né? Então, a Elaine Rich, né, ela disse que a IA é o estudo de como fazer os computadores realizarem coisas que, hoje em dia, são feitas melhores pelas pessoas. Então, na ideia dela, né, é fazer com que a IA seja melhor do que a gente na realização das tarefas. E, de fato, se você observar, por exemplo, como eu falei no início, para a automação automobilística, isso já é uma realidade, né? As máquinas são utilizadas para fazer a montagem e fazem a montagem tão perfeitamente, né, em muito pouco tempo, né, que os homens apenas fazem a manutenção dessas máquinas e controlam essas máquinas, ligam, desligam, fazem ajustes, né. O Eugene Charmiak e o Drew Medlock, né, eles disseram o seguinte, que no ponto de vista deles, IA é o estudo das faculdades mentais, olha como ele já levou para outro lado, através da utilização de modelos computacionais. Então, vejam que esses dois, eles já têm uma visão um pouco mais acadêmica, né, ou seja, um pouco mais humana, para entender como que a mente humana funciona, né, para, a partir do entendimento da mente humana, levar esse conhecimento para a máquina e fazer a máquina pensar como um ser humano. Né? Então, a ideia, e aí eu não citei aqui Alan Turing, mas ele também teve um artigo, logo depois desse encontro, né, na década de 60, ele teve um artigo publicado, né, sobre inteligência artificial, e uma dos experimentos que ele fez foi colocar uma máquina, um homem para conversar com uma máquina e com outra pessoa, né, com um ser humano. E aí esse homem deveria descobrir quem era homem, quem era máquina, né? Obviamente que tinha um biombo, eles não podiam, tinha uma parede, ele não podia ver quem estava do outro lado, apenas fazer perguntas, e aí para cada um desses dois interlocutores e ouvir as respostas
e ele teria que deduzir quem era máquina e quem era ser humano, tá? Então, veja que o estudo das faculdades mentais, né, ele começou a avançar, e hoje ele é, obviamente, a mente humana ela é extremamente estudada, né, para que vamos dizer, os robôs ou as inteligências, né, sejam mais próximas e mais fiéis possíveis ao ser humano, pareçam-se de fato com o humano. E esses últimos dois aí, né, que são talvez os mais conhecidos, né, muito por conta do livro que é muito utilizado por professores da área de inteligência artificial, o Stuart Russell e o Peter Novick, né, que eles disseram que IA é o estudo e implementação de agentes racionais. Então, vejam que é um conjunto, né, são 3 definições, cada uma diferente, né, de cientistas, né, onde um leva para o lado entre automatizar e melhorar aquilo que é feito pelo homem, os outros dois, né, levam para o lado de entender como a mente funciona para poder criar modelos computacionais a partir desse funcionamento, e os outros dois querem implementar isso de uma forma racional, ou seja, utilizar esses conceitos e fazer com que a máquina pense como um homem, pense como um ser humano, tome decisões como um ser humano, tá? E de lá para cá, o que mudou? Então, a gente viu que, depois desses encontros, depois dessas ideias, dessas definições, né, vários conceitos surgiram, né, durante as décadas. E aí, ó, em 1997, né, pela primeira vez, um computador, não sei quem lembra disso, eu me lembro muito bem, tinha quase 20 anos aí nessa época, tinha 18, e eu me lembro muito bem, né, quando esse Kasparov, Gary Kasparov, perdeu para o computador, para esse Deep Blue da IBM. Tá? Ele perdeu num jogo de xadrez. O cara era simplesmente... Ele já havia derrotado essa máquina várias vezes, obviamente, né? A máquina foi aprendendo, e aí vocês já comecem a imaginar a aprendizagem de máquina. A máquina foi aprendendo com as jogadas dele, né, jogando com ele várias vezes, foi aprendendo os movimentos dele, avaliando as milhares de jogadas, ou não sei, eu não sou jogador de xadrez, eu comecei, mas sei jogar xadrez, mas não tenho tanta capacidade mental assim, mas eu não sei se são milhares ou milhões de possibilidades, né, e o computador avaliava, né, numa lentidão que Kasparov conseguiu vencer ele muitas vezes. Mas chegou um momento, em 1997, que ele acabou perdendo, ou seja, o computador conseguiu superar a mente humana nos cálculos e nas probabilidades das jogadas de um mestre, de um gênio do jogo de xadrez, que era o Garry Kasparov, né? O que a gente vê hoje, né? O que vemos hoje? Então, o machine learning, né, que é uma parte, como eu falei para vocês, da inteligência artificial, né, se refere ao aprendizado de máquina, é uma aplicação, né, da IA utilizada e que consiste em programar, né, em fazer um programa que acesse uma quantidade, né, muito grande de dados e aprenda com essas informações, com esses dados. Então, o fato dele aprender, né, por exemplo, existe um appletzinho, quando eu dava a disciplina de inteligência artificial, na disciplina, no momento em que eu falava sobre aprendizagem de máquina, eu colocava os alunos, os estudantes, para darem uma olhada se eu me lembrar daqui para o final da aula, eu falo, um foguete, né? Um foguetezinho que ele tinha uma barreira no meio, certo? Isso é uma aplicação, tá? Que usa IA. Ele tem uma barreira no meio da tela e tem um alvo depois dessa barreira. Então, você manipula a quantidade de combustível do foguete, a força do motor, e você dispara, né, esse comando para ele soltar vários foguetes, tá? Então, o que é que acontece? Um algoritmo roda por trás desse applet,
E aí, os foguetes saem em direção ao alvo. Na primeira tentativa, ninguém acerta, eles batem em todo canto, explodem, um vai, sobe, e aí a gasolina acaba e ele morre, ele cai sem atingir o alvo. Na terceira, quarta, quinta tentativa, um desses foguetes passou perto e registrou a posição. Então, o algoritmo já aprendeu que um dos seus filhos, né, dos seus foguetes, chegou próximo do alvo. E aí começou a produzir mais indivíduos parecidos com aquele foguete. E aí os outros foguetes começaram a chegar mais próximo e o algoritmo começou a produzir. Menos foguetes se dispersavam, mais foguetes chegavam próximo ao alvo. Na 55º lançamento, né, quando a máquina já tinha aprendido bastante, vários foguetes já contornavam a parede dos dois lados, saíam dos dois lados e acertavam o alvo. Ou seja, essa aprendizagem de máquina, ela começava a observar os vários dados coletados, né, durante a transição desses foguetes nesse plano cartesiano, e aí, aprendia com isso e digo, opa, eu estou longe, eu estou perto do alvo, eu estou longe, eu estou perto do alvo, opa, alguém chegou perto do alvo, pega as coordenadas desse cara e vamos produzir mais alguém que chegue próximo a ele, com essa quantidade de combustível, com essa força de motor, e aí fazer com que, e no final das contas, todo mundo chegava, quase todos os foguetes chegavam lá. Há um outro também muito parecido, muito semelhante, que é um robô, né, um robozinho todo molengão, que o ideal é você colocar controles nele para que ele consiga ficar em pé. E aí ele vai criando indivíduos, né, a cada ciclo, ele vai criando indivíduos que vão aprendendo com esses dados e chega que num ciclo muito lá para frente, né, dependendo dos controles que você coloca, isso pode aumentar ou diminuir o tempo em que você vai conseguir o sucesso, no indivíduo lá para frente ele começa a ficar em pé e dá 3, 4 passos, o boneco que caía, né, parecia um mamolengo, né, um boneco de pano, quando você bota assim, ele fica só o pé no chão e ele cai para trás. Esse algoritmo, ele conseguiu fazer com que o bonequinho conseguisse andar durante um certo tempo, 3, 4 passos, e se você, obviamente, tiver paciência e continuar fazendo com que a máquina aprenda, ele vai dar mais passos à medida que ele for aprendendo. Então, isso é o que consiste a aprendizagem de máquina, tá? Então, e o exemplo que ele dá aqui são os algoritmos de recomendação, que a gente já sabe muito bem como funciona, né? Na Netflix, no Spotify, eles perguntam qual tipo de música ou de vídeo, né, você mais prefere. E com base naquelas indicações que você faz, os algoritmos, esses são bem mais simples, obviamente, inclusive alguns são até bem falhos, mas são os mais simples, né? Eles vão oferecer uma certa quantidade de títulos relacionados àqueles que você marcou. À medida que você for ou assistindo filme no vermelhinho, ou ouvindo músicas no verdinho, né? Então, à medida que isso for acontecendo, os algoritmos vão aprender, ele gosta de ouvir esse tipo de música, ele gosta de assistir esse tipo de filme, então vamos colocar em evidência, né, os títulos semelhantes àqueles que ele vem assistindo ultimamente, né? O Facebook faz isso com reconhecimento facial, né? Ele consegue, não só o Facebook, mas o Google, né? O Google Lens hoje ele tem, você aponta a câmera do teu celular para um objeto, qualquer coisa, uma foto, uma imagem, uma chave. Eu, esses dias, estava olhando flores que minha esposa queria que eu adivinhasse o nome de uma flor que ela queria comprar na floricultura, e eu digo, eu não sei, mas aqui tem, peraí que eu vou ali olhar. Eu fui lá, tirei a foto, o Google mostrou o nome da flor, mandei para ele, tá aqui, ó, essa daí. Então, isso é aprendizagem de máquina, isso é inteligência artificial, e isso é um mundo gigantesco. Big Data, né? O que é o danado do Big Data? Se a gente olhar para a figurinha do lado aí, está bem característico, né? A gente tem muitos dados espalhados pelo mundo, né? Muita informação espalhada, e aí, com base na análise dessas informações, a gente consegue plotar ou montar uma informação,
né, com base nesses dados, a gente consegue avaliar e analisar esses dados, e a gente consegue montar informações para que sejam tomadas as decisões, como eu falei para vocês lá no comecinho, em relação ao mercado, né? Ao deixar de trabalhar para o mercado, você vai fornecer as informações para o mercado poder ganhar dinheiro e aí contratar os analistas para desenvolver os softwares que ele precisar, né? E aí, o que é que a gente tem também ainda hoje, tá? Que são robôs substituindo seres humanos, tá? Então, antigamente se tinha um medo muito grande que isso acontecesse, mas hoje em dia é a coisa mais normal do mundo. O robozinho muito comum, que eu acho que está ficando, o valor dele está caindo, né? Está reduzindo o valor desse equipamento no mercado, são aqueles robozinhos que limpam a casa, né? E aí, obviamente, que ali também tem inteligência artificial, mas, obviamente, os mais caros, a IA dele é melhor. E aí eu vou só fazer uma explicação bem simples e rápida para vocês entenderem. Às vezes o cara diz, eu comprei um robozinho desse de R$ 400, ele está limpando lá em casa. E o meu vizinho bobão comprou um de 2.300 e está fazendo a mesma coisa. Tá não, tá? Não tá não, porque os algoritmos que rodam neles são diferentes, e é justamente por isso que eles têm preços diferentes. O mais baratinho, né, o robozinho, aquele redondinho que fica com a vassourinha rodando e coletando lixinho lá, aquele dali ele não tem leitura ele não grava os locais por onde ele passou. Então, o que é que ele faz? Ele é um limpador randômico. Se você soltar ele dentro de um ambiente pequeno, né, vamos dizer, um ambiente como esse daqui, que deve ter 3 por 4, 12 metros quadrados. Então, se eu soltar ele aqui, em 10 minutos, 15 minutos, talvez ele limpe tudo, porque ele vai ficar indo para um canto, bate, encontra a parede e volta, e vai limpando, até ele não encontrar mais, mas ele vai ficar rodando. Se eu deixar, ele vai rodar o tempo inteiro aqui. Mas esses outros inteligentes, os mais caros, né, o que é que eles fazem? Eles mapeiam o ambiente, e aí o ambiente pode ser qualquer tamanho, obviamente, e aí eles vão montar uma grade e eles vão percorrer esse ambiente em grade, né, num formato de vai e vem, e vai limpando esse ambiente e memorizando para não limpar o mesmo lugar onde ele já passou. Ou seja, isso é eficiência. Por isso que ele é mais caro. E ele vai terminar isso em menos tempo. Ou seja, vai economizar mais bateria. Ou seja, a vida dele, a vida útil dele é maior do que o mais baratinho, que vai ficar rodando feito um piru tonto lá, limpando a casa inteira, até que você diga, tá bom, meu filho, chega, já tá limpinho, venha para cá. Desligue e coloque ele na bateria para ele carregar de novo. Então, essa é a diferença básica entre esses equipamentos de hoje em dia, que substituem, mas não, obviamente, perfeitamente, ou ajudam a dona de casa, pelo menos, a manter a casa limpa, tá? Mas eu trouxe um videozinho aqui para vocês darem uma olhada no nível, né, de substituição que eu falo e que a gente, quando fala em robôs substituindo humanos, a gente se refere. É nesse nível desse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui. Ele está obviamente, o autor é japonês, o vídeo está traduzido, está em inglês, né? A fala está em inglês, mas a legenda embaixo, na hora que eu abrir, a legenda vai estar em português e dá para vocês lerem, tá bom? Então, eu vou dar prestem atenção nesse videozinho aqui. Estão conseguindo ouvir ou ver? Beleza, show de bola. Professor Hiroshi Ishiguro is Japan's foremost android Ai, scientist. cadê? Peraí, deixa eu botar a legenda, eu esqueci da legenda. Vou configurar aqui para ele ir para a legenda automática. Traduzir automaticamente para o português, que eu esqueci, para variar. E deixa eu começar de novo. É tão bonitinha a musiquinha que relaxa.
Professor Hiroshi Ishiguro is Japan's foremost android scientist, and Geminoid HI-1 is Japan's foremost android. Inspired by Japan's unique spiritual beliefs, they are blurring the boundaries between humans and robots. It's a question of where the soul is. Japanese people have always been told the soul can exist in everything and anything. So we don't have any problem with the idea that a robot too has a soul. We don't make much distinction between humans and robots. Creating a perfect copy of himself has proved useful to Professor Ishiguro in unexpected ways. This robot is good enough to recreate the sense of human presence. For instance, it can give lectures to students or attend a meeting on my behalf. At the moment, we are at the Research Institute in Kyoto, but usually I work at Osaka University. Or I can even send it to America or Britain to attend a conference. The important thing is my presence is there. Robotics has become one of the key industries in Japan. Cara, é engraçado, né, que se todo mundo conseguiu entender direitinho lá a tradução, conseguiu ver, ler, na verdade. Pronto. Então, é fantástico esse vídeo é antigo, tá? Ele já deve ter uns 5, 6 anos, eu acho que já tá na terceira, quarta, quinta versão, sei lá. Ele já é bem antiguinho esse vídeo, tá? Eu acho que aqui, eu não vou ver agora, depois eu olho de qual é a data dele. Mas o que é engraçado primeiro, ele fez esse robô para substituir ele em palestras em outros lugares fora do Japão, né? Ou seja, tem outro vídeo desse H1, né, do HI1, na verdade, né, HI1, que é ele falando com os estudantes, aí passou só um pedacinho, mas era testes ali, não era o Android numa palestra, né? Tem um que passa ele numa palestra, porque é mais demorado, aí por isso que eu não trouxe. O que importa é vocês verem a figura. E aí o que acontece? As pessoas fazem perguntas a ele interpreta, ele tem o conhecimento de interpretar e responder. Não é o professor que está no lugar dele lá no Japão, ouvindo a palestra e respondendo, não. É o robô que é capaz de entender as perguntas e de responder. Ele fez até piada, né, nessa palestra, ele fez até piada, uma piadinha, obviamente, benéfica, né, não sem ser de mau gosto, ele fez até uma piada com das pessoas que estavam na palestra nos Estados Unidos, né, falando sobre os nova-iorquinos, enfim, soltou até uma piadinha lá, e o pessoal sorriu. Então, vejam que aonde que chega, aonde é capaz de chegar, né? Na hora que ele está falando, não sei se vocês prestaram atenção, ele está falando do lado do robô, e o robô faz assim, né? Como se estivesse tentando entender, está ouvindo o que ele está falando e tentando entender, assimilando aquilo que ele está dizendo. Se está conversando com ele, se aquilo é uma informação que precisa ser guardada, ou se aquilo é apenas um diálogo aleatório. Então, ele é capaz de fazer todas essas leituras do ambiente, né, e de interagir com o ambiente. No próprio vídeo, nos testes, passam os alunos sentados fazendo perguntas a ele, né, e ele respondendo essas perguntas sobre, obviamente, o conteúdo que os alunos estavam abordando ali naquele momento. Então, a perfeição, né, obviamente, a gente ainda percebe que não é um robô, é um ser humano, mas tá tão próximo, né, tá tão parecido que, em alguns casos, né, beira a perfeição essa questão da proximidade, né? E aí a gente tem o seguinte, quais questões a gente deve pensar? Quais questões motivam a inteligência artificial, né? Então, o que circunda tudo isso para que a gente consiga extrair um conhecimento e gerar
vamos dizer assim, um entendimento sobre o que é IA, por que ela é importante e por que ela é tão imprescindível, tão benquista e bem vista, né, tanto no mercado quanto academicamente falando, né? Tem algumas questões, algumas perguntas que são bem pertinentes. Como o conhecimento é extraído do mundo pelo homem? Então, essa é uma pergunta que é feita há muito tempo, né? E como que a gente passa isso para um robô? Como é que a gente faz com que... Como é que a gente pode fazer com que o robô imagine assim, peraí, eu estou em um ambiente conversando com outras pessoas remotamente, onde cada uma está em sua casa, me ouvindo através de conexões simultâneas via internet, e aí eles estão assimilando aquilo que eu estou falando e aprendendo com o que eu estou expondo, né? Como é que esse conhecimento eu estou falando, mas já é uma autocrítica, uma autovisão daquilo que se espera que um robô possa fazer um dia, né? Como o conhecimento é extraído do mundo pelo homem, é possível fazer com que a máquina faça a mesma coisa, né? Como os sentidos, a memória e a linguagem ajudam no desenvolvimento da inteligência, né? Então, como que expressar-se, né? Como que memorizar e como que falar ajuda no desenvolvimento dessa inteligência artificial? Como a mente tira conclusões a partir de informações processadas e essas conclusões, né, possibilitam fazer escolhas, né? Como é que a gente consegue fazer com que a máquina, a gente forneça os dados para ela, né, ela processe aquelas informações e aí passe a escolher como é que o foguete, né, a partir das leituras, como é que a gente faz com que o foguetezinho, a partir das leituras das suas tentativas, consigam melhorar a forma com que ele se aproxima do objetivo, o objetivo é o alvo, né? E a partir daí ele consiga dizer, olha, eu tanto posso mandar pela direita da barreira, como pela esquerda da barreira, que eu vou atingir o alvo, né? Como que o robô, né? Como que o appletzinho que faz o robô ficar em pé, como é que ele consegue dosar? Porque para ele, né? Computacionalmente falando, cada pecinha, obviamente vocês não viram o Applet, eu também não estou com ele aqui para mostrar, mas cada pecinha dele tem um peso, né? Existe um peso sobre ele, tanto que ele se desequilibra. A cabeça tem um peso, os braços, os ombros, né? É tudo articulado, as pernas, o quadril, o abdômen, é tudo articulado. Então, como é que ele vai aprender a se equilibrar e aí tomar a decisão de dizer, peraí, eu preciso melhorar nesses pontos aqui para poder ficar em pé por mais tempo, né? E aí comece a melhorar. Então, essas questões são as questões que motivam a inteligência artificial. E aí, a gente trazendo para um lado mais conceitual, vamos dizer assim, a gente tem essa figura que demonstra os sistemas de inteligência artificial na sua essência, do ponto de vista de um projetista, tá? Então, o que é preciso fazer para que um sistema, para que uma inteligência artificial de fato funcione, né? Ela precisa ter o conhecimento, esse conhecimento deve ter uma representação, por isso que a setinha ela vai e volta, né? Esse conhecimento deve ser adquirido também desse sistema de inteligência, então por isso que a setinha também vai e volta. Se você ficar olhando, todas as setinhas elas vão e voltam, porque esse diálogo, né, entre todas essas etapas, ela deve ser sempre contínua, constante e ininterrupta, para poder o sistema estar sempre em aprendizagem, que é o que acontece conosco, com o ser humano. Então, pensando dessa forma, você vê que a gente só tem o conhecimento a partir da representação de alguma coisa, de um conhecimento que a gente adquiriu, fez essa representação, e aí se a gente não tiver essa representação, a gente pesquisa ela em algum lugar, né? E a partir dessa pesquisa a gente pode fazer deduções e imaginar e alimentar
essas deduções no nosso entendimento, e a partir disso, é tanto que a gente fala, por dedução, eu posso dizer que o Sol é quente, né? Porque se eu estou à luz do Sol, se eu estou exposto ao Sol, então eu recebo uma certa quantidade de raios que aquecem as células do meu corpo, a água que corre no meu corpo aqui, e faz com que eu esquente, fique com calor e comece a transpirar quando o suor está muito, muito quente, ele comece a tentar me resfriar. Então, com base em todas essas observações, eu posso deduzir que o Sol está ali, é uma estrela e está ali a uma temperatura altíssima. E quanto mais próximo dela eu estiver, mais calor eu irei sentir. Então, essa forma dedutiva que a gente tem hoje em dia, né, é muito passada para os sistemas. Então, a dedução é uma das chaves. A dedução, a abdução, a abdução, ó, lá vai eu com exercício. A dedução, esqueci agora até os 3 pilares, são 4. A dedução, quem lembrar aí, se Daniel se lembrar, me ajude. A dedução, esqueci, depois eu me lembro e falo. Mas são quatro pilares que a gente tem para fazer, para tomar decisões dentro da inteligência artificial, tá? E aí, a gente pode fazer a categorização da IA em 3 tipos, né? Na IA fraca, na IA forte e na IA super inteligente, na que é super inteligência, tá? Então, eu vou aqui fazer uma pequena abordagem sobre cada uma delas, só para vocês terem uma dimensão mais ou menos, né? Porque é tão complexo que a gente acaba não se estendendo muito para não complicar demais. Inteligência artificial, como eu falei, é uma área que a gente tem que apreciá-la ao longo de um tempo muito, muito longo, porque é muita informação diante desse conceito, né, desse mundo. Então, a inteligência artificial fraca, né, é uma corrente, vamos dizer assim, de pesquisa e desenvolvimento que defende que nunca vai ser possível construir máquinas inteligentes, né, no sentido real da palavra. Então, vamos dizer, esse lado, né, mais frágil, tem esse tipo de pensamento, né? E aí, por que ela pensa assim? Porque imagina-se que para que esse topo de fazer com que a inteligência artificial seja próxima do ser humano é tão difícil e a demanda é tão alta e a consciência não existe, né? Porque a máquina não tem consciência, né? Então, ela, quer dizer, não tem consciência, mas tem conhecimento, tem habilidade, e a partir daí ela pode chegar a tomar decisões racionais, mas emocionais, aquilo que leva, né, que nos distingue da máquina, ela não é capaz ainda, ela não tem emoção, né? Ela pode até chorar, mas ela pode chorar dado várias circunstâncias ali, que ela recebeu para se encaixar naquele ambiente. Mas há pessoas que não choram em determinadas ocasiões, né? Eu, por exemplo, choro se o Flamengo levantar a taça, né, de campeão brasileiro. Se o Flamengo fizer um gol no Vasco, eu vou chorar, né, de alegria, porque é um feito extremamente importante. Mas tem gente que não chora por qualquer coisa. Então, esse tipo de sentimento, né, esse tipo de sentimento que a gente tem é mais humano e não é tão visto na máquina. Por isso que disse que ela é uma inteligência fraca, tá? Tem a forte, né, que já esse grupo que acha a inteligência artificial, que defende um conceito de inteligência artificial forte, né, acredita que um dia vai ser possível recriar máquinas capazes de pensar, de criar, de exibir comportamentos inteligentes, né, nos moldes, da mesma forma que o ser humano, e a partir daí criar algoritmos que consigam tomar decisões próprias. E vejam que eu vou mostrar um vídeo para vocês já, que isso não tá longe, não. Na verdade, já aconteceu, tá? E a superinteligência, né, ela foi definida por um filósofo chamado Nick Bostrom, tá?
como um intelecto que é muito mais inteligente do que o melhor cérebro humano em praticamente todas as áreas, incluindo a criatividade, a científica, o conhecimento, né, os conhecimentos gerais, né, habituais, e as habilidades sociais. Então, essa superinteligência vai ser capaz de ter domínio sobre todo esse espectro que a gente consegue, que eu acabei de definir para vocês. Então, diante de tudo isso, né, eu já estou finalizando aqui, diante de tudo isso, né, qual é a importância da análise estatística desses dados? Porque vocês estão percebendo que tudo depende de entender. Tudo são dados. A leitura que a máquina vai fazer do foguete tentando chegar perto do alvo, do Android tentando ficar em pé, do robô se comportando como um professor e respondendo aos seres humanos, tudo isso são dados coletados. Ele vai coletar esses dados, vai processar esses dados e aí vai transformar isso numa informação ou em conhecimento para tomar decisões. Então, esse é o grande conceito, né? Qual é a importância da análise estatística de dados? Então, vejam que a gente tem aqui, ó, os campos a representação dos campos da inteligência artificial, como eu falei para vocês. Vejam que a IA, ele é o campo mais externo, né? É esse círculo mais claro, né? É o campo da inteligência artificial. Olha como é gigante. Dentro dele tem um subconjunto que é a aprendizagem de máquina, que é justamente essa parte que a gente está falando, de fazer com que os algoritmos detenham esses dados, transformem esses dados em informação e aí passem a utilizar isso como tomada de decisão. E dentro da aprendizagem de máquina tem a aprendizagem profunda ou deep learning, né? Que é justamente fazer com que essa superinteligência, que eu falei aqui agora há pouco, essa superinteligência aconteça, seja de fato realidade, que é ela ter conhecimento, ser sociável, ser emotiva, né? Ser o mais próximo, o melhor do que um ser humano, né? Isso aí é o que muita gente tem medo e o que está, talvez, um pouco distante de acontecer, ou não, né? Então, o que dizer, né? Aliás, então quer dizer que a aprendizagem de máquina é uma junção entre recursos computacionais, inteligência artificial, dados, dentre outros elementos, vários outros elementos. Então, esses sistemas eles devem estar aptos não só a memorizar os dados, mas também a observá-los e a explorá-los para que as habilidades evoluam por meio da prática. Lembrem, ó, desde o foguetinho que eu falei lá até o robocinho de ficar em pé, cada vez que ele está chegando próximo do alvo ou está conseguindo se equilibrar, é a prática que está sendo colocada em execução, tá? Ele está sempre lendo os dados, está interpretando aqueles dados, opa, cheguei perto, armazena, faz novas tentativas e vai aprendendo. Opa, estou conseguindo ficar quase em pé. Então, esses dados são armazenados, ele vai conseguindo chegar no objetivo que ele quer, tá? Então, por isso que esses recursos computacionais, junto com a inteligência artificial e os dados, vão dar a possibilidade de explorar essas habilidades e fazer com que elas evoluam por meio da prática, tá? E, consequentemente, da construção do conhecimento, tá certo? E aí tem uns conceitos aqui que são bem importantes do aprendizado de máquina, tá? Que esses conceitos aqui, eles são, vamos dizer assim, são mantras, né? É preciso ter o treinamento, a indução, as regras e as hipóteses. Então, o treinamento faz parte do aprendizado da máquina, como eu falei para vocês, ela tem que aprender, para ela aprender, ela tem que treinar, certo? Já que devido ao uso de algoritmo e à inserção de dados, tá vendo? Então, ele está sempre captando esses dados, traduzindo isso em informação, adquirindo conhecimento e aí desempenhando essas funções, certo? A indução, que é o processo de procurar, de fazer uma melhor, aliás, desculpem, o processo de indução traz a procura de uma melhor hipótese,
Então, a ideia é fazer com que ele, com base nesses dados, ele consiga formular hipóteses melhores do que aquela que ele já imaginou antes, né? Então, sempre fazer uma reformulação, tá? As regras que limitam as possibilidades do algoritmo aprender, certo? E as próprias hipóteses, que são as conclusões, né? São possíveis conclusões ou possíveis respostas. Desculpem, gente. Pré-determinados, respostas pré-determinadas que são provadas ou não no final. Então, esses conceitos de aprendizagem de máquina, né, como vocês podem ver, tem uma característica experimental. Parecem não, são experimentos, né? Para você trabalhar com inteligência artificial, para você trabalhar especificamente com aprendizagem de máquina, você faz experimentos. E aí, a partir daquele momento onde você consegue extrair o conhecimento, ou você consegue ter um algoritmo funcionando e produzindo informações confiáveis, pronto, ali você já tem o produto praticamente pronto, né? Porque, obviamente, às vezes a gente precisa sempre melhorar, porque os dados que entram para eles, né, para serem armazenados, podem mudar, podem se diferenciar, e esse algoritmo precisa também acompanhar essa evolução. E aí, ó, eu trouxe aqui esse aqui é um vídeo grande, mas eu vou adiantar umas partes, que é um algoritmo genético, né, que ele utiliza para... Estão vendo essa figurinha por trás aqui? É aquela figurinha quando falta internet no navegador do Chrome, né, que a gente, quando não tem internet, a gente fica brincando de pular aqueles obstáculos, tá? E aí, o que é que esse carinha fez aqui? Ele fez um algoritmo genético para aprender a distância, calcular a distância, ele vai explicar aqui no comecinho, e fazer com que no final o bonequinho pule todos os obstáculos abaixo quando vier o pterodáctilo lá e passe por todos os obstáculos, independente da velocidade que ele consiga alcançar. Então, é um vídeo de meia hora, mas eu não vou passar meia hora, eu vou adiantar bastante aqui, a gente só vai assistir talvez no máximo 5 minutinhos, eu vou pegar só os pontos principais, tá certo? Olá pessoal, aqui é o Ivan e esse é um vídeo de um projeto que eu desenvolvi há pouquíssimo tempo atrás. Deixa ele só se identificar aqui e eu vou adiantando. O primeiro projeto que eu desenvolvi utilizando alguma coisa, né, voltada à inteligência artificial, e eu acho um projeto bem bacana para a gente mostrar para as pessoas, porque ele é simples. Ele é simples, provavelmente não usa um Chrome ou tem uma internet. Enquanto eu estou explicando, eu vou explicar com as minhas palavras, não esperem algo técnico. Se quiserem algo técnico, entre na Wikipedia, no Google, em algum curso. Mas se eu por acaso falar alguma coisa que você discorda, vamos lá no comentário, a gente corrige depois. Bom, para aqueles que não conhecem, ou provavelmente não usam um Chrome, ou tem uma internet muito boa, que não é verdade aqui no Brasil. Mas para quem não conhece, o dinossauro que eu estou falando é um joguinho do Chrome. Quando você está sem internet, né, a internet está desconectada, você carrega uma página, ele aparece um dinossaurozinho, se você aperta para cima, para baixo, no espaço, ele começa a jogar. Isso é um jogo, né? Então vai vindo os cactos, você tem que pular eles, ou você tem que abaixar os pterodáctilos. E a ideia é que você faça pontos, né, e gaste seu tempo enquanto a internet não volta. Que é a rede neural e algoritmo genético. Eu vou passar bem rápido em cima desse site. Aprendi no Google, aprendi, enfim, na vida. E isso tudo eu aprendi faz um ano, pouco menos de um ano, né, que eu estou interessado em inteligência artificial e realmente lendo e aprendendo sobre isso. Então, de uma forma geral, a gente vai ver dois pontos bacanas, que é a rede neural e algoritmo genético. Eu vou passar bem rápido em cima desses dois tópicos, mas fiquem à vontade depois aí de pesquisar mais a fundo e aprenderem mais. Pois bem, como funciona esse tal dinossauro aprendendo a jogar e jogando que nem um chinês? Os chineses jogam muito bem. Vou deixar só essa parte da explicação, tá, gente? Aí eu pulo pro final. Imaginem o jogo, tem um dinossauro, tem uma terra, né, um chão, e aí vai vindo os cactos. Como que eu abstraí isso para a gente conseguir aplicar numa inteligência artificial, numa rede neural, né? Eu pensei em sensores, né? Então imaginem que na hora que você está jogando o jogo, você tem lá a sua visão interpreta as coisas do que está acontecendo, e você pega, por exemplo, uma informação de distância, né? A distância até o cacto, até o primeiro cacto que está na sua frente.
Então é uma informação muito crucial, porque é ela que vai determinar quando você pula ou não pula, né? Além disso, a gente também usa, por exemplo, o tamanho do obstáculo. E se for um obstáculo grande, se for um obstáculo pequeno, talvez você tenha que pular antes ou pular depois para chegar próximo dele no final, né? E isso é uma coisa que a gente também observa. A gente infere isso a partir da imagem. Outra coisa que a gente também observa é a velocidade. Porque se eu estou muito rápido, talvez eu tenha que pular um pouco antes, né? Então eu pensei nessa forma, simplificando dessa forma, e a gente colocou 3 sensores nesse dinossauro: distância, tamanho e velocidade. E ele tem saídas também, né? Que a gente chama de atuadores, como se fosse um motor, né? Só que nesse caso, os motores, né, o que fazem o dinossauro se movimentar são as teclas do teclado. Então, meu teclado tem tecla para cima e para baixo. Essas são as duas ações que o meu dinossauro pode fazer. Agora vamos tentar abstrair isso de uma forma mais geral. Vocês são muito acostumados a trabalhar com código, né? If, else, e coisas que são lógicas, né? Que são discretas. A gente pode botar então um programa no meio. O programa não faz nada, não tem nada a ver com o vídeo, é só para a gente exemplificar. E o que um programa faria nesse caso é ler essas entradas, interpretar essas entradas e descobrir qual é a melhor forma de gerar uma saída. Nesse caso, saída das teclas do teclado. Só que, imagina, um programa está muito atrelado, né? A forma como você escreve, a sintaxe. A gente tem programas C++, tem Java, tem Python, Node, e tem várias linguagens. E imagine a gente fazer uma máquina interpretar isso e programar realmente um programa. É muito mais difícil. Um alienígena talvez não entenda, porque ele não vai entender, por exemplo, inglês. E inglês é uma coisa que não é geral, que não é universal. E a forma como eu compreendi isso foi: olá pessoal, aqui é o Ivan, esse é um projeto. Como se a gente estivesse mapeando entradas para sair. A gente vem então a entender e aprender sobre rede neural. Então é uma forma muito bacana da gente mapear entradas para sair. Como se a gente estivesse criando uma função que generaliza, né, tudo isso que acontece nesse meio. Em uma coisa analógica, porque a gente pode ter N valores para as entradas, né, quaisquer valores numéricos ou até mesmo sequências de valores, e a gente vai ter valores para sair, independente dessas entradas. Isso que é o bacana. Para a gente estudar um pouco melhor, vamos separar e estudar só Vou pular aqui, ó. Ele explicando aqui como é a rede neural. Imaginem que isso está distribuído em camadas, né, verticais. A gente tem as entradas, tem uma outra as camada, entradas e a saída. E uma única saída. Essas bolinhas amarelas e vermelhas, e até mesmo laranja, né? Todas essas bolinhas que estão nesse desenho, elas são como se fossem valores. São valores que a gente pode pensar que eles vão de um valor até outro, 0 até 1, de menos infinito até infinito. Enfim, você consegue dizer o que está em cada uma delas. E se você souber cada valorzinho desses, você consegue repetir esse comportamento em uma outra rede neural igual. Então é como se você estivesse copiando e colando. Se eu souber todos esses pesos, todos esses valorzinhos que estão em cada bolinha dessa, eu consigo repetir o meu comportamento com um programa idêntico. Eles em sequência. Né? Agora vamos para o algoritmo genético. Valores que vão somar, colocando em sequência, e pegando todos os meus pesos das entradas e colocando em sequência. Eu peguei aquela minha rede neural toda louca e transformei ela em uma coisa linear, como se fosse um DNA. Não é? Um DNA é uma sequência de informações. É uma sequência de informações que dentro dela, várias partezinhas, tem informações também, né? Então imagina que eu tenho uma informação gigante, vamos pensar que seja um arquivo de texto, e cada linhazinha, né, que são sequências de caracteres, tem informações também. E essas informações, elas são importantíssimas para você definir como o indivíduo, né, ou como aquele ser vivo vai se comportar, ou como ele vai se multiplicar, como ele vai, sei lá, fazer o metabolismo, basicamente pegar em tempo real as entradas dos sensores, aplicar nessa função, que é o meu genoma, e ver o que ele sai, e aplicar aquilo na saída, nesse caso o teclado. Então, basicamente, vou botar meu genoma em prática. E o que eu faço com isso? Eu vejo o quanto ele fez de resultado. Nesse caso, o quantos pontos ele fez. Quantos pontos ele fez, quantos cacos ele pulou, quanto tempo ele ficou vivo, posso botar qualquer coisa, né? E vamos mudar então aqui nosso... A explicação muito grande, mas eu vou pulando aqui só para os pontos que interessam. Ele acha a posição do jogo. Ele está configurando e agora eu vou colocar para ele na parte da aprendizagem. Pronto. Eu vou tirar o som. Aqui ele aprendendo, ó. Bora lá. Pronto, ele vai começar a botar para rodar. O algoritmo está rodando do lado e ele vai começar a jogar. Pronto, aí o bichinho agora está rodando sozinho com o algoritmo rodando. Ele vai começar a bater e vai ficar fazendo os cálculos. Ó. Os primeiros ele não vai dar certo, não. Ó.
Até ele aprender, ó, ele vai aumentar, ó, o tanto que ele bate, tá vendo? Ó? Ele já começou a pular, ó, baixar, tá vendo? Ó? É porque ele adiantou a imagem. Tá vendo o tanto de game over que ainda aparece? É ele batendo, mas fiquem olhando aí, ó. Deixa eu jogar aqui bem para cá. Olha lá, ó. Ele já está no nível bem avançado. Olha quanto ele já vai lá, ó. 1.300, 1.300 e pouco. Mas já bateu o recorde. Ele parou em 1.644. Já ele vai passar do recorde. Eu nunca cheguei nisso. Pronto, já passou. Aí, ó. Tá vendo? Ó? E é o algoritmo que está fazendo isso. Calcula a distância dos objetos e abaixa, sobe, né, pula, enfim, tá aí. É um algoritmo, uma rede neural, junto com o algoritmo genético, funcionando para trazer, para mostrar para vocês como é que o robozinho lá, o dinossaurozinho lá do Google fica pulando, né? A gente que não consegue chegar tão longe, ele mostrou aí de uma forma bem didática, né, como é que a gente chega nesse ponto. E para finalizar, gente, eu vou mostrar para vocês aqui só um pedacinho também do vídeo desse cara. Esse aqui é o Deschamps. Eu vou mostrar várias coisas sensacionais nesse vídeo aqui relacionados à inteligência artificial. Eu acho que alguém aqui já viu, se não me engano, eu já comentei isso com o Cícero, no primeiro semestre, não foi? Se Cícero tiver por ainda aí, não sei. Mas eu acho que eu comentei com o Cícero. Não sai não. Acho que eu comentei contigo. Tu já viu esses vídeos, Cícero? Já vi. Deschamps, pronto, que é justamente a inteligência artificial atuando de uma forma que dá medo, né? Ajudar o programador a escrever códigos de uma forma mais rápida. É diferente do que eu vou mostrar no final do vídeo, mas olha que massinha. O serviço utiliza a estratégia de ler repositórios open source e ele já leu mais de 2 milhões de arquivos. Se a gente descer aqui nos exemplos iniciais, um deles é o seguinte. A pessoa digita a documentação, por exemplo, uma função que concatena duas strings, onde tem a string A e a string B. Quando a pessoa começa a digitar, nesse caso digitou só o ST, automaticamente o Tab9 sugere toda essa linha de código aqui embaixo, implementando a assinatura da função. Vocês entenderam o que é que ele falou? Esse site, quando você coloca duas colunas só no caso só botou ST de string, né? Dentro dessa linguagem aqui, o Tab9, ele criou toda a estrutura do código, né? É como se fosse o autocompletar. Certo? Só que não é só isso, não. Mas talvez um outro caso mais misterioso seja esse aqui embaixo. Sabe a formatação de string, onde você primeiro declara os placeholders, por exemplo, vai entrar o valor de uma variável aqui e depois uma outra aqui? Show! Só pelo fato da pessoa ter digitado a letra F, ele já sugere o método format escrito por inteiro. Mas nota um detalhe importante. Dado ao texto que estava escrito, ele assumiu que o primeiro placeholder deveria ser substituído pela segunda variável da função. E o segundo placeholder deveria ser substituído pela primeira variável, sugerindo, por fim, um método format que faça sentido para a frase que estava escrita dentro daquela string. Como que... Entenderam aí o que é que ele fez? Ele pegou, a partir de um comentário, por conta das chaves, ele supôs que ele além de criar o format, né, para poder fazer a impressão dos dados de entrada, né, da função, desse create connections, ele colocou de uma forma que fizesse sentido, ou seja, ele não só pegou os dados da função, os argumentos da função, do método, mas ele colocou isso dentro da função de uma forma que fizesse sentido para o programador e para o sistema. Ele sabia completar a frase do jeito certo? Eu não sei. Ou tinha algo similar em outros repositórios, ou ele assimilou as palavras connections, ou o time de marketing brilhou na home escolhendo esse exemplo em específico. De qualquer forma, é como se fosse um IntelliSense que vai além da análise estática e entra no campo da inteligência. E falando em inteligência, turma, é agora que o negócio começa a ficar desconfortável. Mas primeiro, o que é inteligência para você? O que é uma coisa inteligente? Inteligência é, por exemplo,
alguém me descrever uma série de requisitos e eu, como programador, conseguir devolver um código, isso é uma tarefa muitas vezes complexa até para um ser humano, não é mesmo? Então, olha que assustador. A Microsoft realizou recentemente a edição 2020 do seu evento, que é de programador para programador, chamado Microsoft Build. Lá foram apresentadas várias coisas legais, muitas delas utilizando Machine Learning e tudo que tem de novidade nesse assunto. Quem liderou essa apresentação foi o Kevin Scott, que é o CTO da Microsoft, e ele começa com uma frase do autor e futurista Arthur C. Clarke, que já dá um hype massa. A frase diz: a única forma de encontrar os limites do possível é indo além dele, para dentro do impossível. Sensacional, e uma das coisas fundamentais para você conseguir chegar nesse nível de impossível e trabalhar em larga escala com inteligência artificial é ter muito poder de processamento. Não está nos dados utilizados para treinar o modelo, e que também é um requisito de negócio interessante. Então agora, uma nova função deve retornar uma lista contendo os índices dos elementos que são palíndromos, mas que possuem no mínimo 7 caracteres. E novamente, pimba, o modelo implementa exatamente o código com um detalhe mega interessante. Ele reaproveitou... Vocês estão vendo que o cara colocou só a string aqui, função anterior e espera... ele só colocou a string e aí o algoritmo fez o retorno aqui. Tá vendo? Ó? Isso é Python. O algoritmo fez o retorno utilizando a função lá de cima que já foi criada anteriormente. Professor, a imagem está travada, a imagem de Felipe. Está só a imagem parada. Tem um código não. Ué, desculpa. Eu fui para outra tela e não coloquei. Eu pensei que vocês estavam vendo, ó. O meu também aqui está travado, está só no áudio. Não, foi porque eu travei... Oh, meu Deus do céu, eu estava no YouTube, pensando que vocês estavam vendo. Função que verifica é um palíndromo. Um palíndromo é uma palavra ou frase que você pode tanto ler da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, e ela mantém a mesma leitura. Por exemplo... O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai criar uma função, vai colocar um comentário e a inteligência artificial vai fazer o código para ele. Ana, ou ovo, ou salas. Então ele vai lá e escreve o nome do método com a assinatura e logo embaixo coloca um comentário em linguagem natural mesmo, falando que essa função verifica se uma string é um palíndromo. Em seguida, ele pede para o modelo gerar o código que deveria fazer essa implementação e pimba, o código aparece embaixo. É um código simples que verifica se a string recebida é igual a essa mesma string, só que invertida. E de fato, é tão simples que esse snippet de código deve existir dessa exata mesma forma em centenas de repositórios de respostas no Stack Overflow. Dado isso, ele se coloca um desafio um pouco mais interessante. Escrever uma função que ele sabe que não está nos dados utilizados para treinar o modelo e que também é um requisito de negócio interessante. Então agora, uma nova função deve retornar uma lista contendo os índices dos elementos que são palíndromos, mas que possuem no mínimo 7 caracteres. E novamente, pimba, o modelo implementa exatamente o código com um detalhe mega interessante. Ele reaproveitou a função anterior isPalindrome. E novamente, isso foi 100% sintetizado pelo modelo. É uma solução única e não existe essa informação no dataset. Agora a gente vai aumentar ainda mais o nível de dificuldade, mas uma coisa interessante aconteceu. Um deslize, vamos dizer assim, e que me deixou bastante pensativo sobre o futuro disso tudo. Olha só, imagine uma classe item, onde para agrupar esses itens você tem uma outra classe chamada ordem. Logo, uma ordem possui uma lista de itens dentro dela. Agora, vamos implementar a assinatura de um método para calcular o preço total de uma ordem, mas com uma pegadinha. Todos os itens que são palíndromos terão um desconto de 20%. Depois de digitar essa assinatura e sem fazer mais nada, ao rodar o modelo, ele mesmo começa adicionando um comentário explicando em linguagem natural o que vai ser feito. Depois ele implementa o código que acredita ser o certo, mas na verdade houve um problema de comunicação aí. O Sam quer que o desconto seja aplicado somente nos itens que são palíndromos e não em todos os itens como está sendo feito agora. E nota que o método criado pelo Sam e o comentário do modelo, eles podem estar ambíguos, porque uma das interpretações pode ser: calcula o preço total do pedido com o desconto do palíndromo, com o desconto nesse preço total. E por conta disso vem agora uma parte que eu pessoalmente achei muito massa, sério, deu aquela na cabeça. Ele deleta o código e comentário feito pelo modelo e começa linha a linha a descrever os requisitos de uma forma menos ambígua.
exatamente como talvez você faria com outro ser humano. Então, o primeiro requisito é calcule o preço total e retorne ele. Show. O segundo requisito é aplique um desconto nos itens em que os nomes são palíndromos. E aí sim, quando o modelo implementa o código, aparece uma condicional dele sim ali no meio, respeitando a especificação acima. Mas mesmo assim, tem uma outra ambiguidade. O desconto, ele deveria ser de 20%. Vocês estão vendo que nível que está a inteligência artificial, né? Ou seja, o cara descreve um comentário e aí o Sam ele vai e programa para você. Imagina aí, no futuro, que é o que ele comenta no vídeo, no final, né? Que ele até fala assim, no começo ele diz, eu fiquei com medo, justamente desse caso, de, num futuro, você ser substituído, você, que eu digo, você programador, ser substituído por uma máquina que vai criar os algoritmos a partir dos comentários. Quem é que não sabe escrever um comentário? Eu quero que faça assim. E aí o algoritmo vai lá, o programador virtual, a inteligência artificial vai lá e cria todo o algoritmo funcionando. Só que, obviamente, ainda, como ele está dizendo, né, ele diz no vídeo e continua, é preciso ter a presença do programador, porque há ambiguidades, há problemas na criação do código. Então, obviamente que ele faz uma jogadinha de, ai, que medo, eu vou ser substituído por uma IA no futuro, mas não vai, porque a IA ela não é capaz de ter desse entendimento sobre, por exemplo, como ele falou, um caso simples de evitar ambiguidades. Então, inteligência artificial, gente, para que ela substitua o homem, pelo menos nesse sentido, ainda precisa bastante da gente, porque há muita interpretação de alto nível que as máquinas ainda não conseguem fazer, em alguns casos. Não estou me referindo ao robozinho lá do professor, Eu vou não, mostrar várias certo? coisas sensacionais. Bom, então, o que a gente pode esperar do futuro da inteligência artificial? Uma IA cognitiva, né, que vai ser uma IA onde a gente vai estar com mais decisão, né? Uma IA muito mais presente. Então, as tecnologias, né, que são usadas hoje em dia, elas ainda são limitadas, mas a tendência é que as próximas gerações dessas inteligências artificiais limitadas, você viu, acabei de mostrar um caso com o Deschamps aí apontando ambiguidade no código. Mas a tendência é que as próximas gerações aprendam, né, com esses erros e aí, opa, peraí, existe uma ambiguidade, então quer dizer que o que é ambiguidade? Ele vai tentar entender o que é ambiguidade e depois vai traduzir isso para o modo dele, enfim, vai melhorar. E crie canais de conhecimento por conta própria, que é justamente o que esse código meio que quase faz. Então, é uma linguagem artificial cognitiva, tá certo? Um outro ponto é a internet das coisas, que a Luiz falou muito bem ontem, né? Os smartphones, o Google Glass, os gadgets, que são esses equipamentinhos criados para poder facilitar a nossa vida, tudo isso tem relação com a internet das coisas e tudo isso está melhorando a cada vez mais. E, por fim, o blockchain, que é uma tecnologia, né, que começou com os bitcoins, né, mas hoje em dia ele já é utilizado em muitas outras áreas e que garante a segurança de muita informação, de muitos dados trafegando na internet, garante que esses dados sejam seguros ao ponto de evitar falhas, enfim, evitar roubo dos dados das pessoas, tá? Então, a ideia é que o mundo para a gente, né, inteligência artificial seja nos próximos anos, né?
Só, mano, tá mudo aqui, tá? Tô ouvindo, não. Só, mano. Só não foi emocionado aí. Um amigo e deu uma pausa ali. Tá todo mundo por aí ainda? Tá. Foi emoção, foi do pênalti, você caiu. Não, a internet caiu aqui e eu ponto. O que foi que houve? O que foi que houve? Mas vocês chegaram a ver o último slide? Sim, deu pra ver. Deixa eu abrir aqui de novo aqui. Vocês chegaram a ver esse último slide aqui? Chegaram, né? Estavam me ouvindo, né? Foi bem na hora que caiu a conexão, eu estava falando sobre isso. Isso, o formulário, justamente. Deixa eu pegar aqui. Eu não tive suporte hoje. Quer dizer, eu era o suporte dos outros dias e hoje eu não tive. O suporte sou eu, e eu não consegui colocar nenhuma IA para disparar o formulário no momento certo. Deixa eu pegar aqui para passar para vocês. Vocês assinam e eu encerro, porque já vai dar a hora de fechar os portões da FIP. Mas, enfim, alguém tem alguma pergunta? Ficou claro o que eu tentei passar para vocês sobre inteligência artificial? Vejam que eu até me estendi mais, muito por conta dos vídeos, mas eu me estendi mais do que o que eu queria, mas é porque o tema, né, o conceito, as ideias por trás de inteligência artificial, da IA, elas são, de fato, bem complexas, né, bem, vamos dizer assim, bem... Deixa eu copiar e colocar aqui no grupo. Pronto, tá aí, assinem aí, por favor, né, a frequência, certo? E é isso, eu vou até parar aqui a apresentação, todo mundo já viu minha última tela, né, que eu tinha colocado para vocês. E é isso, gente, espero que vocês tenham aproveitado, né, essa... Prestou não. Tá travada, deixa eu... porque eu esqueci de colocar aqui para receber resposta. Pronto, pode tentar agora. Pronto, obrigado, Daniel, realmente, eu tentei usar o máximo de claridade possível para poder abordar o tema, porque é um tema bem complexo, né, muito, vamos dizer assim, muito amplo, né, é um universo, né, se você entrar no mundo da inteligência artificial, é um universo, é uma outra compreensão, né. Aí, deixa eu ver aqui, as máquinas, Solone perguntando, as máquinas que fazem produtos em fábrica, pela ideia de Aristóteles e daquela mulher lá do começo, são consideradas IA? Sim, são, porque elas conseguem trabalhar em um ritmo, né, elas têm um algoritmo que roda nelas, Solone, e elas são uma inteligência funcionando. Elas conseguem, elas sabem que elas têm que pegar um para-brisa, colocar no lugar, a máquina de baixo vai andar com o carrinho, e aí a outra já faz a solda, a outra já coloca a porta. Aquilo ali tudo é uma máquina que trabalha em conjunto. Não é só o braço que coloca o vidro na frente do carro, entendeu? É um conjunto inteiro, um processo ali, é uma montagem, é uma linha de montagem com um segmento que é muito grande, né? O carro entra só o chassi e sai totalmente montado, pintado do outro lado, enfim. São considerados uma inteligência artificial. No caso de Aristóteles, né, ele queria automatizar.
Então, ele não tinha essa ideia de aprendizado com conceito e retirada. Na verdade, era uma ideia de automação, que é o que a inteligência artificial faz. Mas Aristóteles, na ideia de Aristóteles, não tinha inteligência artificial, porque ele queria criar um martelo para evitar que a pessoa pegasse e batesse com a pedra, né? Então, ele queria pegar um cabo, amarrar uma pedra, por exemplo, e criar uma espécie de martelo. Estou conjecturando, estou sabendo, estou dizendo se é isso não, tá? Pode ser outra coisa. Mas vamos dizer que ele quisesse automatizar, ele quisesse melhorar, facilitar ou diminuir a carga daquele trabalhador com algum tipo de automação, tá? Formulário, definições, e o gol? O gol de quem? Do Vasco? O tema é robusto. Gabigol. Ah, sim, foi. O tema é robusto, né, e é denso, de fato. O tema é bem, como minha professora também disse, eu nunca esqueço das palavras dela, né? IA não dá para ser vista em 6 meses. IA não dá para ser vista nem em um ano. Você em 6 meses começa a gostar, em um ano você se apaixona. E aí, a partir disso, é só você estudar e entrar no mundo e toda vez tem coisa diferente, porque tem vários ramos, né? Tem várias possibilidades. Então, você pode ir para muitos lugares diferentes com a inteligência artificial, né? Então, é um mundo bem complexo, é finito, obviamente, tem fim, né? Você vai, obviamente, chegar num limite que você não tem mais o que aprender, mas você tem o que melhorar. Aí, os seus algoritmos, a aprendizagem, tudo que você absorveu, colocando em prática aquilo ali, você vai acabar tendo como fazer uma melhor e melhorar o mundo à sua volta, ou ganhar muito dinheiro com isso. Ok? Então, pessoal, eu acho que a gente já pode terminar, né, por hoje. Eu agradeço demais o comparecimento de vocês. Até agora, a gente está aqui, eu estou aqui desde as 3h30 da tarde, quando me comunicaram que o palestrante do dia seria eu digo, eita, e eu creio que hoje ia ser Dilma e Pablo. Aí ia deixar minha apresentação para fazer amanhã. Tinha vindo para cá para justamente olhar os PDDs e acabou que fui construir a apresentação e saiu meio que esse improviso para vocês terem uma noção do que é inteligência artificial, uma área que eu gosto muito e sou fãzaço dela. Tá bom, gente? Então, vou parar a gravação por aqui.